jornada muita polêmica sobre o fato de Jared Leto estar sendo o Coringa. Mas como eu vou sempre numa jornada contra a humanidade, eis aqui algumas razões por que o Coringa do Jared Leto pode ser fantabilístico. Vamos começar! Número 1. Pode estar sendo uma abordagem diferente, mas você não pode dizer que esse Coringa fugiu das origens das comics. Eu não sei o nome das BDs em português, eu vou falar os nomes em inglês, mas sempre que eu falar o nome estranho que você não entenda nada, olha aqui que vai estar escrito o nome em português. Desde que a primeira fotografia oficial do Coringa vazou, as pessoas têm ficado tipo: que horror, eles estragaram o Coringa, que isso, essas tatuagens, que coisa feia, eles acabaram com o Coringa, que isso, que nojo, que nojo. O que eu tenho de dizer a essas pessoas? Ele é diferente? Sim, ele é diferente, mas ele permanece com as origens, ele honra as BDs. Eles pegaram no Coringa da série The Dark Knight Returns, de Frank Miller, e eles pegaram em uma porção daquilo. Porque esse Coringa não é o Coringa que a gente vê no Injustice, por exemplo, que é magrinho e tal, e tá sem uma faca e com a pistola. Não, eles fizeram esse Coringa mais bulky. O Jared Leto tá mais grandinho, o cara tá mais forte do que ele era antes. Tanto o Batman como o Coringa tiveram que crescer para esses papéis. Isso é a influência do Frank Miller do Dark Knight Returns. Mas e essas tatuagens que todo mundo tem feito um caos e feito uma lista de reclamações gigantes? Tá tendo origem porque no Coringa da BD All-Star Batman e Robin, que também é do Frank Miller, mas que foi ilustrado por Jim Lee, o Coringa tem tatuagens nesse mundo, tem tatuagens nesse universo. É uma versão do Coringa musculada e tatuada. É diferente? Sim, mas foge das origens? Não! Por isso, se você tá reclamando que o Coringa nunca pode ter tatuagem, nunca teve tatuagem, nunca pode ter tatuagem, você tá errado, porque nas comics ele tinha. Você consegue ver por essa imagem, você não pode dizer que não. Só que o que eles fizeram? O mesmo que fizeram com o Heath Ledger. Pegaram o Heath Ledger e disseram que o Coringa tinha que ser isso, isso e aquilo, e deixaram ele com liberdade pra fazer do Coringa a personagem dele. E muita gente tava dizendo que o Heath Ledger não ia prestar, que o Heath Ledger ia ser ruim, o Heath Ledger ia ser horrível, mas pra quem viu a saga do Batman do Christopher Nolan, eu penso que nunca vai se esquecer daquele Coringa. Exatamente o que está acontecendo com Jared Leto. Mostraram a personagem do Coringa pra ele e mostraram como é que querem que o Coringa seja e deixaram ele livre pra agir da forma a que o Coringa seja o Coringa, mas na interpretação do Jared Leto. E eu acho isso mal? É claro que não. Número 2. O Coringa é a ponte entre criminosos e supervilões. Tem vazado muita coisa do filme do Esquadrão Suicida, e em uma dessas gravações, ou mais do que uma, ele aparece com a Harley Quinn. E todo mundo acha aquilo uma coisa estranha pra caramba. Por que o Coringa tá em um carro roxo? Por que ele tá com aquela roupa super extravagante? Por que ele tá parecendo um garoto milionário que só quer saber de festas ou coisa do gênero? Mas essas coisas têm algumas explicações muito bem fundamentadas. A gente não tá tendo a origem do Coringa, não. Aquilo, pelo visto, é um flashback da origem da Harley Quinn. E não se esqueça que o Batman e o Coringa já estão rondando há alguns anos. O Batman já tá assim a meio de carreira nesse universo que a DC tá formando. E essa fase que o Coringa aparece saindo de um carro roxo super vivo, super extravagante, chamando a atenção de todo mundo, era a fase em que ele tava que nem líder da máfia. Ele tava que nem gangsta, controlando as coisas, mas de um jeito ainda só na criminalidade, controlando o que entra e o que sai de Gotham. Tá na liderança lá das coisas da máfia. Ele se veste daquela forma, primeiro, porque ele é doido. E isso já é uma explicação muito forte. E segundo, porque ele tem dinheiro e ele quer demonstrar que tem esse dinheiro, como qualquer outro gangsta faz. Mas isso é a origem de tempos atrás, antes do aparecimento do Super-Homem e do General Zod, antes da existência de super-humanos. Porque essa galerada toda de Aquaman, Mulher Maravilha e muitos outros ainda não saiu da sombra. Eles existem no universo da DC, mas ainda não apareceram. Tem sido só o Batman e o Coringa, e sendo assim uma lenda urbana, assim. Acontece coisas, só que não vem muito à tona. Porque o Coringa, apesar de, na minha opinião, ser o vilão mais legal do mundo da DC, ele não passa de um humano, com sérios distúrbios mentais, mas ele continua não passando de um humano. E ele vai ser a ligação entre os criminosos que estão aqui embaixo
e os super vilões. Porque imagina só o cenário, você pega no Coringa e você pega, por exemplo, num outro super vilão, no Adão Negro, e você consegue ter o Coringa convencendo o Adão Negro a destruir o Batman. Tipo, o Adão Negro não tá muito interessado no Batman, mas você consegue imaginar o Coringa, o Jared Leto, conversando com o Adão Negro de um jeito em que o Adão Negro fique convencido de que o Batman é o maior inimigo dele. E você depois vai ter uma confusão que vai ser uma coisa legal. Existe um leque de possibilidades com que esse Coringa do Jared Leto pode fazer. Eu acho que esse tem sido o ponto que tem causado mais caos, do porquê que o Coringa tá parecendo um gangster, tá parecendo um mobster. Mas é porque ele é um chefe da máfia, ele controlava bastante a criminalidade em Gotham. Por isso ele se vestia daquela forma quando não tinha ameaças que nem o super-homem rondando por ele. Só que agora que vai aparecer os super-humanos, os super-heróis e super-vilões, eu creio que ele vai baixar um pouco essa fama assim de festeiro. Esse Coringa que você vê saindo daquele carro roxo é o início da história dele. Número 3. Essa aqui é mais uma opinião pessoal, mas obviamente todo esse vídeo é uma opinião pessoal. O Jared Leto, como Coringa, com os bons efeitos de câmera, um bom discurso e uma atuação incrível, o Coringa vai te meter medo pra macaco. Porque o Coringa é uma coisa que até o próprio Jared Leto disse, é um desastre lindo. Porque o Coringa é exatamente isso. Ele é maluco, ele é doidamente, ele tá todo perturbado. Só que você fica tipo cativado porque você se pergunta o que ele vai fazer depois. Ele faz as coisas, pode parecer que não tem lógica. Ele pode nem sequer entender o que ele tá fazendo. Mas quando você for ver lá na frente, você vai entender a razão pela qual ele fez aquilo. Ou então é só maluqueira mesmo que ele decidiu fazer do nada. Olha pra essa foto que tiraram lá do set de Esquadrão Suicida. Ele abanando o cabelo e com aqueles dentes de prata, fazendo esses movimentos mega extravagantes. Se ele estiver fazendo um discurso sério e bem calculado, tu vai sair dali quase chorando, cara. Porque o que eu penso é assim, o Coringa ele vai aparecer pra falar com a Harley Quinn e vai bastar ele falar. Ele acha que não vai ter que nem tocar nela, quase. Eu acho que ele só vai conversar, falar com ela e ela vai ficar doida só a partir da conversa que ela teve com ele. O Coringa é tipo assim, Hannibal Lecter, manipula você somente com as palavras, porque o psicológico dele é muito forte. Porque o Jared Leto sabe representar. E ele não vai te intimidar pela força ou brutalidade dele, que nem o Bane, por exemplo. Ele vai te intimidar pela forma como ele fala, como ele te explica as coisas. Só que pra isso eu creio que vai ter muito mais importância o roteiro do filme, as frases do Coringa do propriamente o Jared Leto. Mas se você juntar boas frases e interpretação do Jared Leto, você vai ter um Coringa medonho e que vai ser o que todo o pessoal que gosta do Coringa estava esperando. E por último, mas isso aqui já é mais baseado na história, é que sempre que aparece uma coisa nova, as pessoas acham estranha. Isso aconteceu há um tempo atrás com o Dark Knight, do Christopher Nolan, quando o Heath Ledger lançou a sua primeira fotografia como Coringa, tava todo mundo reclamando. E depois acabou sendo que esse Coringa acabou sendo a melhor representação de toda a trilogia do Dark Knight. And one night, he goes easier than usual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that. Not one bit. So, me watching, he takes the knife to her. And while he does it, he turns to me and he says, "Why so serious?" He comes at me with the knife. Why so serious? He sticks the blade in my mouth. Express face. Por isso, se você não gosta dessa nova abordagem que eles fizeram do Coringa, é normal, eu te entendo. É diferente, é novidade, sim. Só que isso não significa que não vai prestar. O Heath Ledger provou o contrário e o Jared Leto também vai provar o contrário. Deve ser complicado pra caramba você estar numa posição dessas, porque imagina só roteiristas da DC. Eles fizeram um Coringa que não tinha nada a ver com as comics, no início as pessoas, que coisa feia, eles acabaram com o Coringa, que isso, que nojo, que nojo. Aí depois eles decidem, tá bom, vamos fazer então uma versão mais virada para as comics e eles vão gostar mais. E os fãs ficam como? Que coisa feia, eles acabaram com o Coringa, que isso, que nojo, que nojo. É difícil agradar todo mundo. Dos pontos que eu falei aqui, o que eu acho que é mais importante é o fato do Coringa ser a transição entre criminosos e supervilões. Porque você não consegue classificar o Coringa como um supervilão, mas você também não consegue limitar ele na classificação de criminosos. Porque ele tá no meio, o cara é meio doido, o cara consegue fazer coisas incríveis, só que ele também é só um humano, ele é só uma pessoa normal, com a cabeça ligeiramente deturpada. Ligeiramente.
Um outro fator importante, mas esse já tem mais a ver com a expectativa da plateia, é que tá vazando muita coisa do Esquadrão Suicida envolvente ao Coringa. O pessoal tá indo ver o filme do Esquadrão Suicida pensando que vai ser um filme do Coringa, onde só fala do Coringa, tem o Coringa do início ao fim do filme. Só que não, esse filme é Esquadrão Suicida, tem nada a ver. Tipo, ok, tem coisas a ver. Só que o Coringa não é o centro do Esquadrão Suicida, ele é quanto mais assim uma pecinha que fica ali esse clique e continua todo o resto do filme. As pessoas podem ter o filme do Esquadrão Suicida estragado por causa da expectativa contrária que foi criada. Por isso, você que tá vendo esse vídeo, fique sabendo que Esquadrão Suicida não vai ser um filme do Coringa. Eles têm uma turma inteira de pessoal que eles têm que falar. Deadshot, Harley Quinn, Crocodilo e mais um monte de outros. Por isso você tá avisado, Esquadrão Suicida não é o filme do Coringa, não se chama Joker. Mas mesmo assim, são esses os pontos que eu queria mostrar do porquê que Jared Leto pode ser um Coringa fantabilístico. Vamos saber a resposta antes do verão de 2016? Não, mas vamos torcer para que Jared Leto arrebente. Mas e você agora que tá vendo esse vídeo, me diga o que é que você acha? Você acha que eles estão indo no bom caminho ou que estão indo pelo fracasso abaixo? Mas por favor, não comenta coisa do gênero: esse Coringa não vai prestar, ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de... Se ele não vai prestar, defende por alguma razão, explica o porquê, deixa a gente ficar entendendo, porque senão você não vai adiantar nada no comentário. Mas não se esqueça, pessoal, de partilhar, quer seja no Twitter, no Facebook, ou seja lá onde for, com quem curte desses temas, ou pra quem você acha que tá com opinião contrária e acha que o Jared Leto vai ser um fracasso como Coringa. E não se esqueça de subscrever para que você se torne um King também. Falando tanto assim de bando desenhado, tem que mostrar pra vocês um site muito bacana que é viageek.com.br, em que você encontra essas notícias que eu falei, que tá vazando imagens, vazando gravações. viageek.com.br consegue ter tudo lá, pouquinho tempo depois dessa imagem ou gravação ter vazado. Se você quer estar a parte do que está acontecendo no cenário de gravação, ou estar a parte dos rumores que estão rondando por aí, quer seja em filmes, animes, mangás, música, games, seja o que for, dá uma olhada em viageek.com.br que você vai se divertir pra caramba. E é tudo, pessoal. Sou o Rael e Shuri Kings Movie Vlogs is out.